Olá, boa noite. Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, nessa sexta-feira. Rapaz, a semana que voou. Hoje, dia 4 de junho de 2021. Como vai? Vai bem? Programa Opinião. Então, a gente, como eu disse, teve aí durante toda a semana, não é? Trazendo aqui importantes entrevistas no canal 22, no seu programa Opinião. E hoje nós vamos conversar sobre os direitos dos aposentados de Mato Grosso. Ninguém mais conhece sobre esse tema do que Izandir Rezende, que é o presidente da associação, que está aqui, né? Na verdade, ele também é da Comissão de Direito do Idoso da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB Mato Grosso, e também preside aí a Associação dos Aposentados aqui no estado. E a gente vai conversar sobre, porque tem muito assunto importante, ainda mais em tempos de pandemia, os direitos, tem uma previdência aí, tem o tal de, que eu esqueço o nome, mas eu sempre lembro no final, não é? Que é a prova de vida. Eu esqueço, mas eu sempre lembro. Prova de vida, tem regras novas, enfim. A gente vai falar sobre isso também e a sua participação, caso haja, via WhatsApp 99932-2529. Comigo, como sempre, o professor Lorenberg Alves. Boa noite. Boa noite, meu amigo Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço a todos os nossos telespectadores. Verdade. Doutor Izandir, eu quero só conferir direito o nome da associação, que não é só dos aposentados, é a Associação dos Aposentados e tem outras coisas mais aí, não é? Boa noite, Paulo. Boa noite, meu mestre, professor Lorenberg. Primeiramente, um prazer imenso estar aqui com vocês. Programa Opinião, um programa que leva a mensagem para todos os nossos matogrossenses, nossa grande Cuiabá. Na verdade, é o SINDAP, é um Sindicato Estadual dos Aposentados, Pensionistas e Idosos de Mato Grosso. Pensionistas e idosos de Mato Grosso. E ao contrário de associação, é sindicato. Sindicato. Entendeu? É um sindicato. Só errei nisso, que não é nada de associação, esquece, é um sindicato. Mas enfim, o que importa é que o senhor está aqui para defender essa causa muito importante, que a gente assina embaixo. Eu faço sempre questão de abordar esse tema aqui, porque se tem vamos chamar de classe, categoria, seguindo o setor se tem um setor que precisa dessa atenção, e que muitas vezes no frigir dos ovos e na tomada de decisões nos legislativos da vida, que sofrem muito, são os nossos queridos idosos. E eu quero que o senhor já comece falando da semana, desse seminário que diz respeito aí à proteção dos idosos, né, dos direitos dos idosos, que deve acontecer na semana que vem. O mês de junho, né, 15 de junho, nós comemoramos o Dia Mundial, né, o Dia Mundial contra a Violência à Pessoa Idosa. E o país hoje, principalmente, né, com a pandemia, o número de violência aumentou significativamente nesses 2 últimos, vamos se colocar aí, 18 meses, né? Nós começamos 2020, 2021, aí praticamente 18 meses. Houve um grande aumento aí da violência contra a pessoa idosa. Mas quando a gente busca estudar esse assunto, Paulo e professor Lorenberg, os nossos grandes telespectadores, ainda é um assunto muito subjetivo, porque a violência a gente detecta que ela é aplicada no grupo familiar. E quando você entra nessa profundidade, nem sempre esse idoso ele vai te denunciar. Sim. Então isso que nos deixa muitas vezes entristecidos, porque você depara numa situação desse idoso, porque uma das violências maiores contra o idoso muitas vezes não é a violência física, mas é a violência psicológica, né? É a violência financeira, né, que nós vamos ter oportunidade hoje, com certeza, no seu programa, de falar sobre isso também. Então, assim, hoje a nossa preocupação é exatamente nesse aspecto. E como nós poderíamos amenizar isso? E eu vejo, por um outro lado, que nós temos avançado muito nas discussões da mulher. Então, por que nós não discutimos também, incluímos também essa mulher idosa
nessas discussões diretamente sobre a mulher. É um assunto assim que eu quero ver se a gente consegue avançar, né, para que a gente possa trazer essa mulher idosa, porque eu tenho percebido nesse período aí de 12 anos nesse caminho, que a mulher idosa é muito mais corajosa do que muitos homens. Porque estamos falando de quem? Estamos falando daquela que é, às vezes, a avó, que cuida de neto, o neto já cresce, e aí, por muitas vezes, essa avó é agredida pelo neto, por várias circunstâncias da vida, pelo que eu observo. Me corrija, como diria Lorenberg Alves, se eu estiver errado. Já observei, porque eu já fiz muita cobertura jornalística daquela situação onde o neto, ou o próprio filho mesmo, agride a mãe, porque o cara está desempregado, porque o cara tem vício em drogas e precisa de dinheiro, começa a vender as coisas da casa e a mãe não arruma dinheiro, ele bate na mãe. Então, eu só quero assinar embaixo aí que eu concordo plenamente com o que o senhor acabou de falar aí, que a mulher idosa precisa de uma atenção especial. Precisa. E ela tem uma perspectiva aí de vida muito maior, uma estimativa de vida muito maior do que o homem. E ela participa, né? É muito bacana quando você vai num centro de convivência, por exemplo, né, na capital, você vai perceber que 80% que está lá é mulher. Sim. As entrevistas hoje que a gente consegue de denúncias, por exemplo, do atendimento no INSS, eu não consigo do homem. Mas a mulher, ela fala, não, eu dou o depoimento. Eu preciso falar, porque se eu fui humilhado, muitos igual a mim estão sendo humilhados. Então ela se disponibiliza a ser uma colaboradora para nós que estamos hoje focados nesse projeto, que é exatamente voltado à pessoa idosa. Lorenberg Alves. Presidente, antes de mais nada, registrar aqui a nossa alegria, nosso prazer e honra de tê-lo mais uma vez aqui. O nosso programa ganha muito com a sua presença, o nosso telespectador ganha muito com a sua presença aqui. Obrigado, professor. Vamos aprofundar um pouco mais essa resposta, ou as respostas que o senhor acabou de nos dar. E eu vou trazer aqui um trecho de uma fala do senhor do dia 26 de maio de 2020. Lá para o site Newsjur, né? O senhor disse o seguinte, entre aspas, temos discussões sobre a criança e adolescente, sobre a mulher, mas infelizmente ainda não estamos lutando para conscientizar os nossos governantes sobre a urgência imediata de darmos o início com maior eficácia sobre as discussões com relação à pessoa idosa. Fecham aspas. E aí eu tenho duas perguntinhas para provocá-lo mesmo para uma reflexão. A primeira delas, em um cenário pós-pandemia, presidente, um cenário pós-pandemia, o olhar sobre o idoso será outro. O senhor acredita nisso? Essa é a primeira questão. E por quê que o senhor acredita nisso? Ou se não acredita, por que não acredita também? A segunda questão, os novos governantes e os novos parlamentares que sairão das urnas de 2022, eles tendem a ter um olhar diferenciado dos atuais governantes e dos atuais parlamentares? Professor, a primeira pergunta eu diria o seguinte, nós temos como avançar sim, nós temos. Quando nós hoje nós estamos numa época que nós vamos pegar aquele idoso dos anos 40 e os anos 50. E eu sempre digo que eu sou dos anos 60. Então eu digo para eles, eu gostaria e quero que vocês participem das nossas discussões, para quando eu chegar lá, eu olhe para trás e posso dizer, valeu a pena o sacrifício. Nós temos eu pontuei há 11 anos atrás, professor Lorenberg, 3 itens interessantes que eu achei dentro da Lei 14.741, que aí nós vamos falar de lei que já existe. A Constituição, óbvio, e a lei. Então nós, quando iniciamos esse trabalho da Seccional de Mato Grosso, pela presidência ali da Comissão do Idoso, em parceria com o SINDAP, por que o SINDAP?
eu vou confessar hoje aos senhores. Com 45 anos, quando eu comecei esse trabalho, iniciamos esse trabalho, conversar com idoso é muito complexo. Não é tão simples. Por que é complexo? O idoso, hoje ele tem uma maturidade que pouco ele quer discutir. Ele é mais de ouvir. E quando ele se depara, eu senti isso, quando ele se depara com um jovem, ele mais ouve do que se manifesta. Então, o que eu passei a fazer para me conhecer o problema dele realmente? Eu andava com um idoso. E como andava com o idoso, um idoso se abre com outro idoso. É muito interessante. Eu achava aquilo fantástico. Então, eu andava com o Bentinho, que é um jornalista, Francisco Delmontes Bentinho, que é o presidente do SINDAP, né? Eu participo da diretoria administrativa. Então, eu via o bate-papo dele e fui aprendendo. Mas uma das coisas que eu descobri no idoso, que é uma virtude assim que me ajudou muito, é a questão da vaidade. Ele chega a um patamar que ele não quer mais discutir assuntos infrutíferos, que não vá dar resultado. Você chega lá e conta uma história bonita, você acha que ele está acreditando no que você está falando? Muitos acham que sim. Chega o candidato, fala para ele o que vai fazer, o que vai deixar de fazer, ele acredita? Ele não acredita. Hoje eu entendo isso. Por quê? Porque eu consegui realmente tentar entrar dentro desse segmento, falar uma linguagem simples com ele e perguntar para ele exatamente como melhorar. O que eu posso fazer? De que forma fazer? Eu quero que você participe comigo. E muitas vezes diziam, olha, eu posso te ajudar, te orientar, mas eu não vou falar. Mas por que o senhor não fala? Porque se eu for falar, eu vou falar muita coisa que não vai valer a pena. Então a gente começa a entender o percurso da vida dele, você começa a analisar quantas vezes ele foi enganado. Aí volta a segunda pergunta. Como que estão nossos políticos hoje com relação a esse segmento? Cuiabá, uma capital, tem uma delegacia especializada para atender a pessoa idosa, que somos praticamente 100 mil pessoas idosas na grande Cuiabá. Esse número que você está falando de 100 mil pessoas idosas é um número atualizado? Porque... É um número hoje atualizado, é praticamente isso. Hoje, praticamente, nós temos aí que varia de 13% a 15%, né? Se você pegar pelo IBGE de 2010. Né? Infelizmente, nós não temos aí um censo há muito tempo. Já faz tempo, por isso que eu falo. Já 2010, faz tempo. Então, né? Eu vou mais ou menos nessa média de 15, é muita gente. 14, é muita gente. E como que esse idoso hoje está? De que forma que ele vive? Né? Então, existem alguns critérios hoje que o Estado em si ainda não despertou para observar de perto esse segmento. Aí eu pergunto, mas por que isso, professor? Só tem um meio que eu vejo que é importante, e isso a gente vem tentando ao longo desse período, que é exatamente unificar a sociedade civil organizada e o Estado. Não adianta hoje eu chegar aqui e falar não tenho uma delegacia especializada do idoso e eu vou fazer disso um protagonismo do meu discurso. Não, não é isso. Mas nós temos que conscientizar um Estado, através do poder legislativo, que há uma necessidade de uma delegacia especializada do idoso. Por quê? Pela questão da proteção protetiva. A mulher não tem? Sim. Tem. A criança não tem? Tem. Por que o idoso não pode ter e, mais do que isso, que se siga, que se obedeça? Aí um vizinho vê um idoso sendo maltratado. Qual a garantia jurídica esse Estado me dá hoje, de imediato, de segurança jurídica a esse idoso? Nenhuma. Então, eu vejo que nós precisamos avançar. Por um outro lado, professor Lorenberg,
nós temos conseguido na Assembleia Legislativa boas discussões. Justamente, primeiro, não somos partidários. Quando você lidar com isso, não pode ser partidário. Não pode, não se permite isso, né? E quando você não é partidário, você consegue ter uma acessibilidade de poder apresentar os projetos independente de A, de B e do C. Para você ver uma coisa interessante, em 2018, eu fui a Goiás e vi lá, o estado de Goiás tem o passaporte do idoso. Eu tenho uma grande amiga que é a presidente do Conselho Estadual do Idoso em Goiás, advogada, doutora Sara Mendes, e eu tive o privilégio de ir lá conhecer isso daí. Quando eu cheguei lá, eu trouxe a ideia para nós. E o nosso estado, através da nossa seccional e do SINDAP, conseguimos implementar na Assembleia Legislativa, através dos deputados, a aprovação de um projeto que visa o transporte. Então, qual foi o nosso foco lá atrás, quando iniciamos essas discussões? Nós baseamos na moradia, na saúde e no transporte. Quando eu cheguei na saúde, é muito profunda essa discussão, porque nós vamos envolver o SUS, nós vamos envolver o governo federal, o governo estadual, o governo municipal. Então você envolve um grupo muito grande que você tem que estar muito alicerçado. Quando nós fomos para a moradia, nós tivemos uma decepção. Conseguimos, na época do governo Sival, 100 casas gratuitas, ia ser o primeiro conjunto habitacional do idoso. Por causa de R$150 mil, nós não tivemos isso. Me decepcionei. Aonde que nós vamos? Para o transporte. Vamos discutir o transporte. Por quê? Porque já tem uma lei federal que dá a ele a direito e a garantia da viagem gratuita e 2 passagens, 50%. Isso é cumprido no estado do Mato Grosso? Infelizmente não. Por que que não é cumprido? Aí nós vamos aonde? No estado que é responsável por essa fiscalização. Quem é responsável pela fiscalização rodoviária no estado? A AGER. E a AGER fiscaliza? Eu quero, inclusive, emendar ainda nesse assunto, e aí quero abordar a AGER, o governo do estado propriamente, mas no próximo bloco, porque eu tenho que ir para o intervalo comercial agora. Mas fica essa pergunta já. Quem tem que fiscalizar? E a gente tem notícias, tem denúncias de que não há o cumprimento disso, desse respeito aí ao idoso aqui no estado de Mato Grosso, né? Como é que está a fiscalização? O SINDAP tem conhecimento, tem denúncias, tem tomado providências, tem buscado providências junto ao Parlamento Estadual, por exemplo? Você fique sabendo disso e outros tópicos mais sobre esse tema após o intervalo comercial. Só peço que se tem alguma pergunta, mande pra gente aqui, 99932-2529. Opinião dá um tempinho só e volta já já. Muito bem, estamos de volta aqui ao vivo com o programa Opinião nesta sexta-feira, 4 de junho de 2021. Hoje a gente entrevista aqui, já tivemos o primeiro bloco, né, com o Isandir Rezende, que na verdade compõe a diretoria do SINDAP, né? Eu já falei presidente, eu já errei chamando ele de presidente do SINDAP. Na verdade é o Bentinho que é. E também já errei falando que na verdade era associação, quando não é associação, é o sindicato. Mas o que importa aqui, evidente que importa é a informação correta, né? Mas o cerne de tudo aí é porque estamos falando aqui em defesa da pessoa idosa. E antes de seguirmos aqui com o doutor Isandir, que assim é presidente da Comissão do Direito do Idoso na comissão da OAB, não é? Eu quero destacar o que é de mais relevante nesse momento no www.gazetadigital.com.br. A gente sempre começa falando da pandemia. Escuta só e leia comigo. Mato Grosso registrou 47 novas mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas, como apontam dados divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde, a SES, nesta sexta-feira, dia 4. Dados da pasta indicam ainda que o estado tem 13.009 pessoas em isolamento domiciliar. No boletim epidemiológico emitido nesta sexta-feira, consta a notificação
de 1.318 novos contágios, totalizando 414.560 contágios em Mato Grosso. Deste montante, em 388.669 ocorrências, as pessoas se recuperaram do vírus. A taxa de ocupação das unidades de terapia intensiva, as UTIs, no estado está na casa dos 85,98%, enquanto o mesmo índice para as enfermarias é de 41%. Ambos os números apresentaram queda por algumas semanas, mas voltaram a subir ao longo do último mês. Esse destaque também aí, vale a pena conferir no Gazeta Digital. Prefeitura de Cuiabá abre cadastro para pessoas a partir de 55 anos sem comorbidades. A Prefeitura de Cuiabá abriu nesta sexta, 4, cadastro na campanha Vacina Cuiabá para pessoas sem comorbidades a partir dos 55 anos. A ideia é ampliar o cadastro para agilizar a vacinação. Também foi aberto nessa semana o cadastro para trabalhadores da saúde que já começaram a ser imunizados. Para se cadastrar, é necessário entrar no site vacina.cuiabá.mt.gov.br e preencher todos os campos obrigatórios. Deste modo, a pessoa entrará em uma fila de espera virtual. Quando ela for agendada, o sistema do site enviará uma mensagem de WhatsApp automática ou um e-mail para a pessoa informando que ela já está confirmada para ir tomar a sua vacina. Tá aí, Tem mais um aqui que a Caroline, por ser sexta-feira, colocou 3 destaques hoje e você confere aí no Gazeta Digital. Após rejeitar Copa América, Emanuel quer Messi na inauguração do Trinha. O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, do MDB, afirma que terá o prazer de convidar o craque do Barcelona e da Argentina, Lionel Messi, para a inauguração aí do estádio Eurico Gaspar Dutra, ou do Trinha. Patrimônio esportivo cuiabano está há mais de 6 anos com os portões fechados e está no processo aí de finalização da reforma para ser inaugurado. A declaração do MDBista foi dada durante evento que deu início à vacinação dos profissionais da educação na manhã desta sexta, 4. Disse o Emanuel, abre aspas, nós estamos aguardando aí. Cuiabá não participou da decisão, está tudo muito em cima da hora, então estou esperando a qualquer momento essa resposta para Cuiabá, até para saber como será. Estão de olho no Dutrinha, mas o estádio é municipal e está na responsabilidade da Prefeitura de Cuiabá. A previsão inicial é para inaugurarmos em julho. Mas, se tiver a Copa, quero que o Messi inaugure. É o tamanho que o Dutrinha e Cuiabá representam, fecha aspas, afirmou aí o gestor executivo Emanuel Pinheiro. E aí, Lorenberg, Messi aqui? Está sonhando alto ou você acha que é uma jogada de marketing ou o quê? O que você pensa? É só uma pinceladinha aí. Emanuel também, né? Prefeito, eu gostaria muito de ter o Messi aqui, eu sou fã do Messi, né? Mas, enfim, e aí, Lorenberg? Mas são as duas coisas, é o marketing. Aliás, a gente pode reclamar, a gente pode brigar contra o prefeito, contra o Emanuel Pinheiro, mas ele é um grande... É um marqueteiro, é um marqueteiro do seu próprio nome, né? A gente não pode perder de vista isso. Agora, seria bom, mas muito bom mesmo, se o Messi viesse com a delegação da Argentina e tivesse a oportunidade de reinaugurar o Dutrinha, que eu acho meio complicado e mais difícil, Paulo. Porque está muito em cima da hora e provavelmente não terá esse espaço, esse tempo suficiente para que o Messi saia do hotel
para ir fazer essa inauguração, que deve gastar aí mais ou menos 2 horas, no mínimo. É. E aí não tem condições. E olha, os argentinos estão com medo de tudo. Quando se fala pandemia, lá não se, Exatamente. lá está um troço só, né? Descartaram a Copa América, não tem jeito aqui. E aí ele vem para cá para inaugurar um negócio, não sei. Boa sorte aí, viu, prefeito? Se ele tiver, você consegue aí uma forma de eu conseguir um autógrafo dele, porque eu sou fã também do futebol dele. E aí, Zandir Rezende, presidente da Comissão Especial do Direito do Idoso na OAB e também membro da diretoria aí do sindicato, do SINDAP. Aí eu fiquei de passar aqui uma resposta quanto à AGE no que diz respeito à passagem da pessoa idosa, que se isso não é cumprido, se tem denúncias que chegaram e que providências estão sendo tomadas. Olha, denúncia, eu vejo assim, se entrar hoje no Google, você vai ter muita denúncia. Eu estava olhando os arquivos lá do SINDAP. Em 2013, nós mandamos um ofício para todas as transportes rodoviários do Estado, mostrando a lei e apresentando como um parceiro para com eles. Ou seja, que cumpra-se a lei. Quando você pega hoje uma lei federal que diz que ele pode viajar, tratando-se de transporte interestadual ou intermunicipal, que é uma lei estadual que o Estado de Mato Grosso tem, e que você vê o vendedor de um bilhete de uma empresa alegar que o ônibus se trata de executivo, então esbarra-se exatamente naquilo que nós sempre manifestamos contra, que é um decreto aonde se fala de transporte convencional em pleno século XXI. Se eu tenho uma agência reguladora do transporte que não se posiciona no sentido de dar a esse idoso a garantia plena de uma lei federal, o que nós podemos esperar dela? Aí surge sempre aqueles temas que são de empurrar com a barriga. Segunda-feira, terça-feira, dia 8, nós fomos convidados para participar na Assembleia Legislativa de um processo exatamente do passaporte do idoso apresentado por nós em 2018. São 3 anos. Agora vai se iniciar pela Assembleia uma discussão da criação desse passaporte, que acreditamos que através dele você se faz o fechamento de cadastrar todo cidadão do Estado que tem o direito assistido por lei de trafegar e de usar um transporte intermunicipal e interestadual. Aí eu quero ver se a AGER vai continuar a falar, porque sempre disse para nós que eles não têm condições técnicas. Mas olha só. Se ele que é responsável pela fiscalização diz para mim que não tem condições técnicas, quem é que nós vamos buscar? Admissão de fracasso, de incompetência. Quando se alega isso aí, está dizendo, ó, eu não sou competente, põe outro no meu lugar aí, porque eu não consigo resolver isso aí, não. E a atribuição minha, mas eu não consigo resolver isso aí, não. É o que está acontecendo. É o que está acontecendo. Você não tem condições técnicas, se é para isso que você foi criado, inclusive para isso que foi criado, e não consegue fazer a fiscalização e tomar as providências, então, que rei sou eu, né? Para que serve? Enfim, eu não entendo essas coisas de política. Quem entende é Lorenberg Alves, por favor, professor. Mas, presidente, vamos sair um pouquinho fora. Vamos. Embora a questão do transporte coletivo seja uma coisa muito interessante, muito boa, eu sou capaz de apostar que, com certeza, o amigo telespectador ficou mais atencioso exatamente na fala sobre o transporte coletivo. Mas vamos falar sobre os condomínios, presidente. O senhor sabe mais do que eu que os condomínios construídos antes de 2004 não foram planejados como são hoje. Ora, por quê? Porque não tínhamos aquelas leis todas, aquelas exigências todas. E aí, eu tenho 2 perguntinhas, aliás, uma perguntinha só para fazer ao senhor.
por falar em segurança do idoso, qual é ou quais são as alterações que aqueles condomínios antigos tiveram que tomar em relação à segurança do idoso e quais são as alterações que todos os novos condomínios passaram a ter mais cuidado com isso e se é de fato preservado essas exigências todas. É uma grande pergunta, professor, sem sombra de dúvida. Lá atrás, né, os prédios antigos, condomínios antigos, né, realmente nós tivemos grandes problemas há alguns anos. Lá em meados de 2018, 2019, era grande essas reclamações. Primeiro, a escada. Hoje, todo prédio tem que ter uma rampa. E a gente tem presenciado as reformas que estão sendo efetuadas, realizadas nos prédios mais antigos da capital. Nós temos observado isso. Isso é vantajoso. Então, hoje, há uma preocupação com escada, é uma preocupação hoje com a espera de um Uber. Grandes prédios não tinham uma sala que pudesse esse idoso ficar sentado aguardando esse táxi ou Uber hoje chegar para ele sair com segurança de dentro do seu prédio e chegar até o veículo. Hoje já estão se colocando isso em todos os prédios. Nós temos aí, eu tenho um grande colega que é presidente da comissão de condomínio na OAB, que tem feito um trabalho muito importante nesse segmento. E que isso está somando no dia a dia com essa evolução exatamente para atender o idoso. E por incrível que pareça, junto, algo que não tem muito as nossas discussões, mas que se passaram a ser pertinentes também de discussões nos condomínios, é a questão do animal. De você ter um animal, você ter um local para o seu animal. Eu digo isso que eu moro num prédio aonde se está fazendo um local para que o cidadão que tem o seu cachorrinho, ele possa levar ele todo dia de manhã naquele local para ele andar e se divertir. Então isso hoje está sendo também trazido nessa renovação de condomínios. É o animal, né? E, acima de tudo, a pessoa idosa. Hoje é um avanço significativo a questão do portador de necessidades especiais, né, todos marcados. Então, isso tem sim evoluído muito na nossa capital. Bom, antes de ir para o intervalo comercial, mais uma vez, eu queria que o senhor reforçasse sobre o seminário que acontece na semana que vem. Tem uma programação específica, o que vai acontecer e as pessoas idosas, o idoso propriamente, terá como participar e acompanhar de que forma? Tem um seminário que nós fomos convidados aí pela Universidade de Barra do Garça, que vai ser dia 9, é gratuito, a sua participação é muito interessante. Hoje eu estive conversando com o presidente Leonardo, né, e com o meu grande amigo, Dr. Flávio também. Presidente da OAB, o Leonardo presidente da OAB, né, o nosso presidente, sobre exatamente essa discussão de nós retomarmos essa semana, essa discussão exatamente do transporte. Ver se a gente consolida, é uma oportunidade, é um momento que eu acredito, 12 anos de trabalho, nós consolidarmos aí o passaporte do idoso, que eu acredito que a partir de então vai ter esse idoso dentro de um banco de dados e dentro de uma AGE, e não vai ter como hoje um cidadão que vende o bilhete dessa passagem dizer que esse idoso não tem o direito assistido por lei. Eu acredito que vai ser uma grande vitória se isso passar realmente pela Assembleia Legislativa. Então, dia 9, então, que está falando. Dia 9, nós temos aí uma live pela Universidade de Barra do Garça, que nos convidou, exatamente para nós falarmos aí sobre a violência contra a pessoa idosa. E o tema vai ser um tema voltado aos consignados bancários. Muito bem. Então tá aí, tá marcado, é um evento importante, é bom que você acompanhe tudo que está acontecendo aí, porque daí surgem novas ideias e, quem sabe, encaminhamentos, não é? Precisa dar uma mudada, dar uma melhorada. Vamos falar de
dessas questões aí do idoso, mas voltado para a Previdência. Vamos falar também de outros assuntos mais aí no próximo bloco com o doutor Izandir. Tem mais ainda temas relacionados ao idoso após o intervalo comercial. É um instante só, aguarde aí. E o programa Opinião está de volta ao vivo aqui nesta sexta-feira na TV Pantanal, não é? E eu quero destacar aqui solidariedade, como a gente sempre faz, sempre neste horário. Estou falando do projeto Mãos Solidárias. Você pode contribuir com milhares de famílias carentes afetadas diretamente pela pandemia e convivem diariamente com a dor da fome. Estenda as mãos a quem tem fome, não tem emprego e renda e precisa de um pouco de esperança. Contribua, o pouco para você pode ser muito na mesa de quem não tem nada. Doe alimentos não perecíveis na sede do Grupo Gazeta, na rua Professora Tereza Lobo, número 30, Concil, ou nas lojas Moda Verão. Projeto Mãos Solidárias, faça a sua parte e estenda as mãos a quem tem fome. Uma campanha para tocar o seu coração. Informações 653-612-6190, 3612-6507. Apoio Águia Sul Transportes e Lojas Moda Verão. Uma iniciativa do Grupo Gazeta de Comunicação. Agora é com você, estenda suas mãos, ajude, porque é um cuiabano ajudando o outro, é um mato-grossense ajudando o outro, um ser humano ajudando o outro, ainda mais nesses tempos de pandemia. O telespectador do programa Opinião está participando com a gente aqui e está mandando pergunta aqui para o doutor Izandir. O doutor Izandir é o nosso entrevistado desta noite, que está falando aí sobre os direitos da pessoa idosa, não é? Ele é tanto da comissão do idoso da OAB, como também compõe a diretoria aí do SINDAP, que é o sindicato da categoria. Vamos embora ver quem está participando com a gente aqui, por favor. Boa noite, eu gostaria de pedir aí para que o doutor Izandir fale sobre o cálculo para a correção da aposentadoria, como funciona e também, se possível, que o doutor divulgue o telefone para contato. Obrigada, Pamela, do CPA 1. Ô Pamela, obrigado aí, eu já ia perguntar sobre isso, mas obrigado por ter me ajudado aí. Pamela, eu vou te passar o telefone do SINDAP. Primeiramente por uma questão até ética, né? Fica chato a gente divulgar telefone pessoal. O SINDAP é o 3622-0044. Se você tiver qualquer dúvida, toda a explicação dada juridicamente pelo SINDAP é gratuita. Isso você pode ficar tranquilo que não vai desembolsar nada, doutor, não vai ter nenhum custo. Eu pedi só para o senhor repetir o telefone de forma pausada para as pessoas que queiram ligar lá, possam anotar. É o 3622-0044. 3622-0044. Entendeu ou não? 3622-0044. É esse aí? Ah não, esse aí é o nosso. 3622-0044, esse é o direto lá esse é o do SINDAP. Ela pode ligar, fazer seu agendamento e qualquer dúvida, se você, na nossa resposta que trouxer para você, não for satisfeita, pode nos procurar sim. Quando nós falamos de previdência, com essas novas alterações que tiveram, que foi uma reforma necessária para o país, eu não vou dizer que não é, como é também a tributária, como é a reforma administrativa, que há anos aí o país está passando, principalmente a tributária, né, professor Norenberg? Precisamos resolver isso com máxima urgência. A reforma veio e emplacou. O que nós queremos dizer com isso? A grande perda que eu não concordei com essa reforma foi a questão aritmética de pegar os 60 maiores salários, quando antigamente era 80%. Não achei justo nesse aspecto, porém foi aprovado. Qual é hoje a orientação, doutor Izandir, o que o senhor vai me orientar hoje sobre Previdência? Se vocês hoje contribuem para com a Previdência sobre um salário mínimo, você vai automaticamente, no momento de pedir a sua aposentadoria, aposentar com um salário mínimo.
Agora, doutor Izandir, eu trabalho em 2 empregos, como é o caso de professor, enfermeiros, médicos. Eu trabalho numa empresa onde meu salário é acima de um salário mínimo e sempre trabalhei ganhando acima de um salário mínimo. Aí já é diferente, dado as novas regras da reforma. Ou seja, quem entrou na reforma daqui para frente, ele vai cumprir a reforma. Ou seja, homem 65 anos, 20 anos de contribuição, a mulher 62 anos, 15 anos de contribuição. Isso é regra. Não vai mais se falar em aposentadoria por tempo de contribuição, e sim por tempo de idade, aposentadoria por idade. Isso vai acabar no decorrer dos próximos 10 anos. Mas existe uma regra de transição, que são aqueles que já têm um período de contribuição e falta aí pouco para aposentar. Qual é a minha orientação como advogado? Primeiro, faça, antes de pedir a sua aposentadoria, um planejamento previdenciário. Procure um bom profissional, porque ele vai poder conduzir nesse planejamento, das 7 regras que existem, qual será melhor o seu benefício. Isso é importante. É tão importante, Paulo, que esses dias, é algo assim, que a gente fala, é igual história de pescador. Você tem que ver para crer. Mas esses dias eu fiz um cálculo de uma cliente, 4 meses que nós orientamos ela a contribuir, a diferença do benefício dela deu mais R$500 no benefício. Então, qual é o melhor meio hoje, doutor? Faça um planejamento, pegue um profissional que realmente mostre para vocês qual será a melhor regra e qual será o melhor ganho para você no momento da sua aposentadoria. Eu só vou pedir aqui, ó, a você que tem mais dúvida aí, ele não vai poder esmiuçar mais ainda, porque o tempo nosso está bem corrido. Mas o 3, vamos recapitular aqui o telefone lá do SINDAP, que é o 3622-0044. 3622-0044. Pode ligar, que é gratuita a sua informação que você vai receber. Ótimo. Tem mais um telespectador participando conosco, perguntando aqui ao doutor Izandir. Boa noite, parabéns aí ao programa por levar o doutor Izandir. Colocou o Zandir, mas é Izandir. Uma das pessoas mais sérias que eu conheço. Eu pergunto qual a punição que se aplica aos golpes aplicados a idosos dentro de casa por parentes. O Adilson Gonçalves. Adilson, obrigado aí. É exatamente aquilo que eu disse, Adilson. Hoje nós precisaríamos estar equipados. O Estado tem que me oferecer o que nós precisamos de ponta de melhor, que seria uma delegacia especializada do idoso. Nós não temos. Temos em Vargem Grande, mas precisaríamos ter em Cuiabá. Agora, sem sombra de dúvida, é um trabalho aonde tem que envolver Estado e município. Quando nós falamos de discussões de política pública e social, nós precisamos começar a conscientizar que não tem partido. Não. É a sociedade. E nós precisamos unir o Estado, unir o município, através das assistentes sociais, através das agentes de saúde, para que possamos dar, sim, uma garantia real a essa pessoa idosa. Se nós não chegarmos a isso, vai ficando cada dia mais difícil a gente atingir o objetivo, que é dar toda a segurança e garantia a esse idoso, a essa idosa. Ok. Tá certo. Aliás, tem que envolver também a Assembleia Legislativa, viu? Eu lembro que tinha um deputado aqui, que teve muito problema depois, mas que na época, enquanto deputado, era uma das poucas vozes que levantava-se para defender o idoso, que era o Silval Barbosa. Eu lembro porque eu fiz várias reportagens, ele batendo duro aí em defesa do idoso, naquela época, né? Aí depois descambou tudo, virou governador. Professor. Presidente, no dia 25 de setembro de 2019, a Câmara de Cuiabá realizou audiência pública para debater sobre a condição de vida da população da melhor idade. E o senhor estava presente a esta audiência pública. Eu tenho 2 perguntinhas. A primeira delas,
qual foi o resultado prático desta audiência pública? E a segunda questão, presidente, eu andei observando e pesquisando e não encontrei a repetição desse evento, que a meu juízo, e por favor me corrija se eu estiver errado, a importância desse evento deveria ser repetida em anos posteriores. E em 2020 eu não vi o registro disso. O que o senhor pensa a respeito? Eu lembro, professor, foi um evento muito bacana, muito bem elaborado. Eu estive realmente presente, inclusive tive a oportunidade de falar nesse evento. É o que eu digo para o senhor, professor Lorenberg. Se hoje nós não tivermos aí um consenso por parte do Poder Legislativo, diretamente ligado à sociedade, fica-se muito difícil de avançarmos nessas discussões de política pública. Não tem, professor, o senhor sabe melhor do que eu, não temos como, quando nós falamos de política pública, nós estamos falando exatamente do cidadão. É aquele cidadão que está lá embaixo, é aquele cidadão que precisa. Nós temos hoje, professor Lorenberg, idoso passando necessidade. Mas aonde que está esse idoso? Então, é uma responsabilidade, muitas vezes, que eu falo, é da sociedade, mas tem que haver essa participação direta do Poder Legislativo. Eu não culpo o Poder Executivo, eu culpo o Poder Legislativo. Só que hoje você vai falar com um deputado, ele atende você e fala assim, qual projeto você me trouxe? Mas olha só. E eu estou cansado de ver lei, professor. Nós temos muita lei. O que nós precisamos é pegar a lei que nós temos, executar, no caminho se adequar a ela com a evolução dessa mesma sociedade. Todos os dias vemos uma nova lei, mas nós não estamos vendo o resultado dessa lei. E nem a fiscalização dela, né? Então, você começa a entrar naquilo que eu iniciei a minha conversa. O idoso começa a ficar no descrédito. Ele não acredita mais em nada. Então, como que nós vamos resgatar esse idoso, a credibilidade, a confiança dele? A partir do momento que o Poder Legislativo for participativo diretamente com a sociedade. E aí o Executivo tem que cumprir também seu papel de fiscalizar, né? Porque, já falamos da AGER aqui, diante da Assembleia promover lei, aprovar lei e depois tornar-se lei e a dona AGER ou quem quer que seja não cumprir o papel de fiscalizar para que o idoso, no caso, em tela, seja o... Ou eu estou errado, doutor? Não, o senhor não está errado de forma nenhuma. Então, só que, infelizmente, a gente vê que, infelizmente, é muito complexo. Não é tão simples. O quê? Fiscalizar? Essa fiscalização. Então, por que não é complexo? Por que não se fiscaliza? Um dia você está falando um absurdo. Não vou falar absurdo. Mas eu vou dar um exemplo porque eu presenciei. Nós tínhamos um grande presidente que entrou na AGER. Ele tentou revolucionar. Eu não acreditei a coragem daquele garoto. Ficou? Complexo, né? Parece um antagônico o negócio, mas complexo para alguém que foi criado, para um órgão que foi criado para isso, né? A entender. Tem mais um telespectador participando com a gente aqui, bora ver aqui na tela. Parabéns ao programa, o professor Lorenberg e também o Paulo Coelho, obrigado pela parte que me toca. Pelo entrevistado, doutor Isandir Rezende é, sem falsa modéstia, o melhor jurídico aqui em Mato Grosso e também Brasil sobre a matéria que está aí em questão. E sempre recomendo ele aos meus amigos. Eu tenho uma mãe de 82 anos. Obrigado aí, doutor Isandir, pelo trabalho. É o Henrique, rapaz, do bairro Quilombo. Olha que reconhecimento bacana, Henrique. Obrigado. Valeu, é muito Obrigado. bom a gratidão, né, ser colocada. Grande. Imagino que o senhor tem um coração em festa quando recebe. É uma satisfação, Paulo e professor Lorenberg. Esses dias eu bati palma no Facebook para um garoto advogado, eu não vou citar o nome para não ficar chato, e ele me mandou uma resposta que me emocionou muito.
Então, assim, eu fico feliz quando as pessoas estão observando a nossa intenção. Sim. Eu fico feliz. É gratificante. Eu acho que isso é uma maior felicidade para mim. Eu imagino. Eu fico comovido aqui quando eu vejo... É você falar assim, não, eu estou focado, eu acredito que pode mudar, eu tenho esperança que nós vamos mudar. E está mudando, professor Lorenberg. Você pode acreditar que a cada momento do Poder Legislativo há uma renovação. Doutor Izandir... E isso é importante para nós. Não, com certeza. Valeu, obrigado aí pela sua participação e pelo reconhecimento, viu? Eu quero só encerrar, eu queria que o senhor, em um minuto, eu não tenho mais tempo para isso, que o senhor falasse sobre a Lei 14.131, rapaz, que é agora de março de 2021 aí, que trata aí da contratação de operações de crédito, que o senhor comentasse e desse o seu posicionamento sobre ela. Olha, é uma lei, eu vou desabafar um pouco aqui, é uma lei, essa Lei 14.131, ela vem no artigo 6º, né, que o governo federal disse o seguinte: todos que estiverem com um problema de benefício temporário, que em 2020 todos ganhavam salário mínimo independente, se você dava entrada, você recebia o benefício. O que o governo fez? Não, eu vou fazer uma lei e essa lei tem que ser aplicada. Ou seja, você vai pegar o seu laudo e aqui ele descreve tudo o que eu preciso colocar. Vem a lei e vem a portaria número 32 do INSS, que estabelece uma portaria. E essa portaria, ela diz o seguinte: o que eu preciso hoje juntar de documento? Isso é online. Nós temos 600 processos de auxílio hoje parado no INSS. Aí ele diz, você tem que vir obrigatoriamente com atestado médico, redação legível, assinatura de identificação, informações da doença referente ao auxílio, período estimado de repouso e complementos. Tudo bem, o que quer dizer isso? Eu vou protocolar, vou preencher esses requisitos. Só que o cidadão, eu fiz questão até de trazer uma prova documental, para a gente não falar que está falando, está aqui. Em maio, 17 de maio, ela foi fazer a perícia dela, marcou a perícia dela. Ela chegou lá agora, em junho, para fazer a perícia dela. Mãe. Chegou lá, ela não fez a perícia. Nós estamos falando em maio. Maio, junho, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. 17 de maio ela fez a perícia. Sabe quando que foi marcada a perícia dela? Ela tinha feito em janeiro. Foi fazer em maio a perícia. Não realizou a perícia. O INSS agendou a perícia para ela quando? 18 de agosto. Nossa. 6 meses. Aí eu pergunto ao professor Lorenberg, o que está valendo essa lei? Então, e não é só esse não, tem outros. Está aqui, ó, documentos, esse aqui. Lá em março, foi para quando? Setembro. Ou seja, o cidadão hoje, o INSS hoje está da seguinte forma: o Brasil, o governo executivo, aprova uma lei, só que institucionalmente o INSS não está acompanhando a evolução da lei. Ou seja, os órgãos não estão funcionando como deveriam, né? Aí um cidadão que está precisando, incapacitado, ele está levando 6 meses, quando na verdade são 45 dias. Doutor, o assunto é muito polêmico, eu gostaria muito de continuar conversando aqui, mas nós temos que seguir o tempo de rede aqui. Eu agradeço demais ao senhor, doutor Izandir Rezende, por ter vindo aqui falar em nome dos aposentados, em nome da pessoa idosa, e a gente logo vai estar convidando de volta para a gente bater mais papo aqui no Opinião. Muito obrigado. Eu que te agradeço, Paulo, agradeço o professor Lorenberg, e sempre estaremos às ordens, e agradeço todos os nossos telespectadores. Lorenberg, até segunda-feira. Até segunda, e bom final de semana para todos nós. E se cuida, né, no seu fim de semana. Segunda-feira a gente entrevista Juarez Samaniego, secretário de Mobilidade Urbana aqui do município de Cuiabá. Tem muita coisa aí, ônibus novos, trincheira nova, trincheira que está em manutenção, enfim. Participe e assista ao vivo, 7h30 da noite de segunda, dia 7, entrevista com Juarez Samaniego no programa Opinião. Se cuida, fica bem, fica com Deus também.